Fala, guerreiro, fala, guerreira. Vamos lá, senhores e senhoras. Longe de falar mal de ocorrência dos outros. Pelo amor de Deus, não é isso. O que nós vamos fazer é uma discussão de caso aqui. A gente postou uma foto com um atendimento onde foram colocados 2 torniquetes. Então a foto tá essa daí, ó. Então a foto tá aí, né? A gente vê que teve uma lesão ali na perna, onde tá aquela faixa branca, né? E foram colocados 2 torniquetes. Então um torniquete ali na perna, né? Vamos colocar assim, bem em cima da articulação. E um outro torniquete um pouco acima ali da rótula, né? Da patela, vamos colocar, que é o termo mais moderno, né? Também pegando um pouco ali dos côndilos do fêmur, né? Que é um local que a gente até discutiu há pouco tempo atrás, que é um local meio que pode deixar o torniquete não funcionar corretamente. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar um pouquinho, né? O que, assim, tem 2 formas de você usar o torniquete. Então, o torniquete emergencial, que é o tal do alto e apertado, que na literatura, né, para quem não assistiu ainda, vou deixar ali no link da bio de novo, né, lá no vídeo que eu fiz no YouTube, sobre as considerações do torniquete emergencial, alto e apertado, e também, né, a principal forma de se utilizar o torniquete, que é um torniquete controlado, ou seja, próximo da lesão. Então essa é a forma mais usual em que os consensos, as literaturas, os estudos médicos, né, manda você utilizar, porque você tem menos complicações de usar o equipamento dessa forma aí. Então vamos relembrar as principais complicações, vou mostrar aí. Todas essas aí são complicações decorrentes de uso de torniquete, né? Então vocês olharam lá, rabdomiólise, fasciotomia, insuficiência renal, síndrome compartimental e assim vai. Essa revisão de literatura é uma revisão de literatura muito bacana, que demonstrou que essas complicações começaram a aparecer a partir de 49 minutos, né, algumas delas. E é uma revisão brasileira, né, da literatura de uso de torniquete. Então tem o Dr. Daniel aí, que é um amigão nosso aí. Um forte abraço aí pro Dr. Daniel. Daniel, bora salvar. Então, a gente consegue ver que existem complicações. E a literatura fala que para diminuir essas complicações, você deve usar o torniquete próximo da lesão. E reparem, né? Nessa revisão aí, não foram com 2 horas que começaram complicações, mas sim com 49 minutos. Por isso a importância de você usar esse equipamento corretamente. Bom, se a gente mostrou então as complicações, né, decorrentes do uso desse equipamento, né, um exemplo de revisão, né, quem quiser estudar cada complicação dessa daí, em breve nós vamos estar fazendo vídeos sobre elas, então continue acompanhando o nosso trabalho aí. Agora, hoje eu vou trazer um negócio diferente para vocês entenderem, né, que além de ser usado o torniquete dessa forma, de forma mais correta, né, para causar menos complicações, existe uma situação que é a parte técnica do negócio, a parte física, tá? Então, se todo mundo achar que vou colocar o torniquete alto e apertado, eu vou resolver todos os meus problemas para parar o sangramento, eu vou trazer uma informação importante para vocês, tá bom? Porque não é isso que acontece na prática, tá? Existem características físicas de um torniquete para ele poder funcionar. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Por quê? O americano, diante desse problema, né, de ele ter observado que vários operacionais morreram em campo, sangrando nos membros, né? E em análise de prontuários, né? Como vocês podem ver nessa figura aí,
um departamento de estudos da Marinha, em 1992, ao analisar prontuários médicos de operacionais que morreram no Vietnã, eles perceberam que cerca de 2.500 pessoas, né, operacionais que atuaram no Vietnã morreram decorrente de sangramentos nos braços, nos membros superiores ou nos membros inferiores. E nas autópsias eles analisaram que não havia nenhum outro ferimento, ou seja, eles morreram de sangramento maciço, né, exsanguinante, aí vamos colocar, nos membros. Então os caras falaram assim, eu tenho essa problemática e eu preciso resolver esse problema. O que eu posso fazer? Como eu vou fazer? Então, né, em cima dessa problemática, eles começaram a avaliar e já sabendo que o que poderia controlar essa hemorragia mais fácil seria um torniquete, eles começaram a avaliar por que os torniquetes não funcionavam. E aí eles perceberam uma coisa, os torniquetes não eram torniquetes, os torniquetes eram garrotes, ou seja, ele não tinha a capacidade de ocluir a artéria corretamente, que era o objetivo, né, de controlar essas hemorragias maciças. Como vocês podem ver nessas imagens aí, esses são torniquetes utilizados antigamente. Na verdade, não eram torniquetes, porque eles eram muito finos. E como eram muito finos, eles não causavam oclusão dos vasos. Por quê? De acordo com a lei da física, você precisa ter uma relação inversa entre a largura e a pressão para ocluir o fluxo arterial. Ou seja, se esse equipamento era muito fino, você não ocluía a artéria, você apenas esmagava a musculatura, os nervos, e aí vem a história, né? Você causa mais amputação, você não consegue controlar a hemorragia. Enfim, identificaram esse problema e chegaram à conclusão nos estudos que os torniquetes comerciais, os torniquetes que nós temos homologados atualmente, para que possam ser mais eficazes, tenham entre 4 e 5 centímetros de largura. Junto disso, eles conseguiram, através de um cálculo, né, fazer o estudo de quanto você precisa apertar em relação à largura do seu equipamento para ocluir um vaso em cada região do seu membro superior ou do membro inferior. E como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí, ele é dependente da circunferência, né, dessa região, do braço, do antebraço, da coxa ou da perna. E aqui é que eu quero chegar, né, para quem acha que o torniquete alto e apertado vai resolver tudo. Na verdade, vocês vão concluir comigo, eu vou mostrar que é mais difícil você controlar uma hemorragia colocando o torniquete alto e apertado do que próximo da lesão. Tecnicamente, não é porque o Silvestre está falando, não, é porque é assim que funciona. Então dá uma olhada. Como tudo a gente mostra de onde a gente tira, né? Tá ali a referência, quem quiser depois pode entrar lá. E tem várias informações bacanas lá sobre torniquete, então tourniquets.org, dá uma olhada lá, é bastante interessante. E ali você vai ver, né, o tal do loop. O que é isso? Limb Occlusion Pressure. A pressão mínima necessária para interromper o fluxo sanguíneo, protegendo a despressurização quanto a sobrepressurização do seu local de utilização. E, para isso, a razão entre a largura do dispositivo e a circunferência do membro, ela vai determinar essa eficácia. Olha lá onde é que a gente vai chegar com esse exemplo aí, ó. Então vamos lá. Usando uma fórmula que é uma constante, você vai colocar lá a circunferência de um braço. O braço eu coloquei de um tamanho de um braço normal, 35 centímetros. Dividir, né, por aquela constante ali que vocês estão vendo, dividindo pela largura do equipamento que nós escolhemos, foi o CAT, que tem Combat Application Tourniquet, um dos principais tourniquets mais reconhecidos, que tem mais trabalhos científicos no mundo.
ele tem 4 centímetros. Se você fizer esse cálculo, ele vai chegar a um loop de 212,86 milímetros. Quando você coloca esse equipamento no antebraço, ou seja, que ele tem uma circunferência menor que o braço, ali eu coloquei em torno de 25 centímetros, a gente fazendo a mesma constante, dividindo pela largura desse equipamento, o CAT, 4 centímetros, você tem um loop de 171,18 milímetros. Ou seja, senhores, se você colocar o torniquete mais distante no membro, na parte do seu corpo, onde a circunferência é menor, menos pressão será necessária e, consequentemente, mais fácil será você parar o sangramento. Então, essa história de que tentar colocar lá em cima, no alto e apertado, nem sempre será o caminho mais fácil ou o melhor caminho, inclusive. Repare esse gráfico. Quando você colocou o torniquete com uma circunferência menor, ele chegou a até 100% de eficácia. Ao passo que essa circunferência vai aumentando, o que vai acontecendo? Essa eficácia de compressão do torniquete ela vai diminuindo. Ao passo que quando você chega a lá, 60 centímetros, ou seja, se você pegar um cara que tem uma coxa avantajada, uma coxa grossa de academia, você só vai conseguir controlar a hemorragia em 60% das vezes. Alguns trabalhos, né, como o do Craig aí, que avaliou isso na prática, 73% das vezes. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ou seja, se você for levar nua e cruamente as características físicas desse torniquete, se você tiver uma coxa muito grossa aí, mais de 60 centímetros, você vai precisar de 2 torniquetes, 2 equipamentos. Onde é que eu quero chegar com isso? Né? Se você tem um ferimento lá na perna, né, igual a gente viu ali na foto, se você tentar colocar o alto e apertado, dependendo dessa coxa, você também não vai conseguir controlar a hemorragia. É melhor você reavaliar o posicionamento desse torniquete ou colocar outro equipamento. Nós vamos falar já sobre isso daí, eu vou mostrar as fotos. É por isso, senhores, que na prática, quando a gente olha esse estudo aí, né, citado em todas as literaturas que os senhores procurarem, todas, né, nós temos a eficácia do torniquete no antebraço, 92%, no braço, 79%, na perna, 100%, desde que usado corretamente. Nós vamos fazer as considerações agora. E na coxa, 73%, com um torniquete. Porque existe esse cálculo. Se a circunferência do seu membro for muito grande, você vai ter dificuldade de controlar o sangramento com apenas um torniquete. Então, na sua coxa, né, se sua coxa for avantajada, você terá problemas em controlar a hemorragia com um equipamento só. Essa foto é do Tenente Yuri, lá de Minas Gerais. Então, obrigado, Yuri, já estou dando a referência aqui. Mas resume esse quadro que eu estou mostrando para os senhores. Se os senhores aplicarem corretamente o equipamento, né, não levando considerações, por exemplo, né, que vamos fazer daqui a pouco, articulações, caneta no bolso, carregador, celular, carteira, né, o seu equipamento vai funcionar dessa maneira aqui. Então, um equipamento só vai controlar a hemorragia em até essas porcentagens que os senhores estão vendo aí. Então, senhores, em relação a esse caso aí, né, um dos motivos desse equipamento não ter muito provavelmente funcionado adequadamente, se ele colocou na perna em primeiro lugar,
foi porque ele colocou em cima de uma articulação. E a gente sabe que ao colocar em cima de uma articulação, um dos fatores de fazer com que esse equipamento não funcione adequadamente é esse. E aí é bem provável, né, que ele colocou um segundo torniquete lá em cima para tentar sanar essa pane, né, de não ter controlado a hemorragia adequadamente. Que também, né, ficou um pouquinho embaixo, podendo pegar ali o côndilo e não está funcionando também corretamente. Então eu até fiz uma postagem esses dias, vamos relembrar aqui novamente. Então tá aí a postagem que eu fiz novamente aí, né, esses dias. Se você tirar, né, a pele, a musculatura toda lá e você imaginar o torniquete ali posicionado, né, você vai ver que o torniquete do fêmur está muito próximo do côndilo, então ele perde a sua efetividade de comprimir ali a artéria poplítea. E o torniquete que foi colocado também ali na perna, ele está muito alto, onde você tem dificuldades também de pegar a artéria ali poplítea, a hora que ela vai se transformar em artéria tibial anterior e posterior. Então, por isso que ele teve dificuldades de controlar essa hemorragia com o primeiro equipamento, por exemplo. O que poderia ter sido resolvido dessa forma aqui que os senhores estão vendo. Então, ele poderia ter abaixado um pouquinho mais o torniquete, onde é que está a seta ali. Então, essa seria uma possibilidade, né? Ter colocado o torniquete já de imediato nesse local, que seria o local mais correto. E se a gente reparar ali, né, o ferimento é bem provável que ia estar os 3 ou 4 dedos acima da lesão, 5 ou 7 centímetros. Então ali iria bancar, né, como a gente viu ali pelo loop e na prática, né, demonstrando que funcionou em até 100% das vezes com um torniquete só. E uma outra medida, né, ele ter colocado esse torniquete mais justaposto, né, ou seja, coloquei um primeiro lá na perna, não resolveu. Eu coloco um segundo justaposto, né, a esse torniquete, não com esse espaço todo que foi dado, que aí o que ia acontecer com o loop, senhores? Há uma maior circunferência do equipamento, então aquela razão em relação à circunferência da perna, ela iria se diminuir, né? Então você teria ali, em vez de 4 centímetros, seria 8 centímetros dividido, né, pela circunferência da perna. E aí seria muito, muito mais fácil de controlar essa hemorragia utilizando o equipamento dessa forma. Então, senhores, prestem atenção, né? Como eu falei para vocês, né? Não é fácil, não é fácil. O simples fato de usar um torniquete, né, ele não é fácil. Então não adianta dizer, eu vou ensinar alto apertado porque é mais fácil, porque o leigo vai aprender e ele vai safar qualquer pane na hora. Não, não é assim, senhores, ok? Estou mostrando aí tecnicamente que não é assim. Se fosse assim, eu estaria aqui, né? Ó, põe alto e apertado que é mais fácil. É por isso que a gente insiste, né, em ensinar o correto. Não é só o fato de diminuir complicações, mas é o fato também desse equipamento funcionar de uma maneira adequada, efetivamente. Então, nesse caso aí, vocês entenderam por que utilizar um torniquete um pouquinho mais abaixo, né, ou colocar um segundo torniquete próximo do que você colocou ali, né, de acordo com o que nós apresentamos. Então, são características físicas do funcionamento do equipamento. Você seria mais efetivo no funcionamento deste equipamento e no controle dessas hemorragias. Então, senhores, não é fácil, né, você atender uma vítima. Existem inúmeras situações que podem dificultar esse atendimento. E a melhor forma de você sanar essa pane é treinando, é estudando e tendo conhecimento técnico. Eu até assim, eu até ouso em falar, né, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, policial e até pessoal de saúde, vai ter um equipamento só. Se você analisar friamente, né, a gente sabe, por exemplo, que não é o ideal você soltar esse torniquete, mas eu só tenho um equipamento.
Eu coloquei esse torniquete alto e apertado lá na coxa. E tá sangrando ainda. Tá sangrando ainda porque o loop, né? Você não tem pressão suficiente desse equipamento devido à circunferência da coxa. Então, se você só tem um equipamento, você sabe que não é o ideal soltar esse equipamento, né? Mas você só tem um equipamento que não está funcionando,